Qual é a nossa missão? Claro que a nossa missão é Mateus 28, 19. Vamos ler junto, bem alto. 1, 2, 3 e... Portanto, vão e façam discípulos das... Perdão, eu errei. Vamos de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. É a nossa grande missão. Vamos ver algumas frases aqui de alguns missionários bem famosos. O Oswald J. Smith, ele falou assim: falamos tanto da segunda vinda, mas a metade do mundo nunca ouviu falar da primeira. Hoje em dia a gente fala assim: volta Jesus, volte, estou preparado, estou pronto, volte logo. Mas a Bíblia fala em 2 Pedro 3,12, que o nosso dever é de o quê? É de apressar, diga isso bem alto, apressar. É a de apressar a vinda de Jesus. Olha só, como apressar a segunda vinda? Anunciando a primeira. O David Livingstone, um grande missionário da África, ele falou isso: se uma comissão de um rei terreno é considerada uma honra, como pode uma comissão para um rei celestial ser considerada um sacrifício? Você já ouviu isso, gente? Como é que você está? Eu estou na luta. É um sacrifício. Eu estou lutando. Eu lembro que, assim, eu era criança ainda, e a gente morou num barco lá na Amazônia, por muitos anos. E eu lembro que, por muita gente, eles talvez considerariam aquela vida um sacrifício. Porque Santarém é quente, é ou não é? Santarém é quente. A gente até brinca que Santarém é tão quente que o urubu voa com uma asa só. E a outra asa fica lá se abanando, porque é tão quente, cara. Mas os meus pais, eles falavam quase todo dia: Isaías, cara, que privilégio, que alegria que nós temos de estarmos aqui, no meio da selva amazônica, trabalhando e servindo ao Senhor, porque é uma honra, amém? É uma honra servir ao Senhor. Olha só, o David também falou assim: a simpatia não substitui a ação. Quando você vê aquelas fotos das crianças na África sofrendo, dói o coração, e deve doer. Mas não deve parar por aí. A simpatia não vai substituir a ação. Temos que ter uma ação urgente. O Jim Elliot, um missionário no Equador, um piloto, que também morreu por causa do Evangelho, ele falou algo assim: sábia é a pessoa que abre mão daquilo que não permanece, para ganhar o que não pode ser perdido. O que é que pode ser perdido? As coisas materiais. O que é que não pode ser perdido? Quem sabe? Qual é a única coisa neste mundo que nunca vai morrer? Qual é a única coisa que nós podemos levar para o céu com a gente? É o seu relógio? Almas. A única coisa que nós podemos levar para o céu com a gente são almas. O Jim Elliot, junto com meu pai, eles eram pilotos e eles realmente deram as suas próprias vidas para ganhar o que nunca pode ser perdido. E para quem ouviu o meu pai, ou conhecia o meu pai, ele era um visionário. Ele falava assim: gente, vamos implantar 100 mil igrejas. 100 mil igrejas, 100 mil igrejas. E uma vez, um certo jovem ouviu ele falar isso: vamos plantar 100 mil igrejas. Esse jovem, Agnaldo, ele foi lá depois e falou assim: Lucas, conte comigo, eu também vou plantar e pastorear pelo menos uma dessas 100 mil igrejas. Hoje, esse jovem Agnaldo, ele é o pastor Agnaldo, que pastoreia uma dessas 100 mil igrejas, a Paz Church de Portugal. E você topa esse desafio? Você fala assim: eu
eu vou assumir pelo menos uma dessas 100 mil igrejas. Eu vou servir em pelo menos uma dessas 100 mil igrejas. Amor desesperado gera obediência imediata. Qual é o seu nível de amor? Eu posso te falar agora, só observando as suas ações, a sua obediência. A verdadeira intimidade desperta urgência, que produz proatividade. Agora, qual é a nossa missão? Vamos lá, qual é a nossa missão? A nossa missão é de ver o quê? Avivamento. Diga isso bem alto, avivamento. Fala mais alto, avivamento. Mais uma vez, mais alto ainda, avivamento. Nós queremos viver um avivamento global. Não somente aqui no Brasil, não somente na sua cidade. Claro, começando na sua cidade. Não somente no Brasil, porque também no Chile, também em Venezuela, em Portugal, Itália, no Japão. Nós queremos ver um avivamento global acontecendo. E Deus vai usar a minha e a sua vida para cumprir com essa missão. Amém, gente? Então, o que é um avivamento? A primeira coisa é que é um despertar dos santos. É o primeiro passo. O segundo é uma grande colheita. Mas o terceiro passo é uma reforma social. É uma reforma da fibra moral de uma cidade. É uma reforma e uma transformação da fibra moral de um país, de uma região, de um continente e de um mundo. E esse é o nosso alvo, de ver uma transformação lá nas profundezas. Hoje eu ouço muitas reclamações, né? Mas existe muita corrupção no governo, na política. Mas essa mudança de vida não vai começar lá em cima, vai começar aqui embaixo com a gente. Porque, olha só, a integridade precisa começar com a gente. Fala isso, fala assim, a integridade precisa começar bem aqui. Se você não for fiel e íntegro com R$1, você não vai ser fiel ou íntegro com R$1 milhão. Então essa transformação, essa reforma começa aqui, agora, com a gente. Olhe para alguém e fala assim, essa reforma começa hoje, através de mim e de você. E outra coisa, tem que ser uma coisa que é de geração a geração. Não podemos só ter um oba-oba, encher igrejas, lotarmos estádios, aí parar por aí. Tem que ser de geração em geração. Nós temos que evitar a tragédia que aconteceu na Coreia do Sul. Eu vi isso, eu não acreditei. Eu voltei, eu estudei. Infelizmente. Gente, durante o avivamento lá na Coreia do Sul, foi de 2% para 33% de cristãos. Hoje, apenas 1,7% da próxima geração é evangélico. Os jovens hoje, eles passam os prédios enormes e pensam, o que é isso? Nós não podemos deixar isso acontecer aqui no Brasil e no seu país, amém? Temos que passar isso para as próximas gerações e uma reforma verdadeira da cultura do país. Agora, a Coreia, eles estão entrando em crise, também no bom sentido, para refazer e entrar fortemente em missões com os jovens. E isso também está mudando em nome de Jesus. Agora, número 3, como então executar a nossa missão? Como executar a nossa missão? Existem duas maneiras de fazermos missões e ver avivamento. A primeira maneira é através da igreja, ou mediante a igreja. A segunda maneira é separado da igreja. Qual forma você acha que vai gerar frutos permanentes? Através da igreja. Isso para mim é muito óbvio. É uma certeza absoluta. Eu já viajei bastante. Eu era muito curioso para conhecer outras igrejas, para conhecer outros ministérios ao redor do mundo. E eu viajei bastante.
eu acho que eu cheguei a visitar mais do que 50 países, e eu trabalhei em muitos ministérios que trabalhavam mediante a igreja, mas outros que não valorizavam tanto a igreja local. E eu confesso hoje para você que ao trabalhar com esses ministérios que não trabalhavam através da igreja local, eu confesso que eu fiquei muito frustrado, muito frustrado. Eu lembro de muitas experiências minhas, até na África, a gente saía com uma equipe bem grande no caminhão, chegava no local lá, aí a gente fazia culto de avivamento, pregação, louvor, filme de Jesus, oração, curas e milagres, e era uma coisa tremenda, milhares de pessoas. Eu pensei, poxa, aqui eles vão viver um avivamento, e vai mudar a história dessa cidade. Aí no próximo dia, a gente ia para outra cidade, mas eu fiquei curioso para saber, e que tal aquela primeira cidade? E depois de algumas semanas, alguns meses, eu voltei para várias cidades. E eu cheguei lá esperando ver uma explosão de uma igreja crescendo lá. Mas eu cheguei lá e eu confesso que foi bem difícil eu achar pelo menos um cristão. E eu fiquei muito, muito frustrado com isso. Eu pensei, tem que ter uma forma melhor para realmente valer a pena o nosso trabalho. E aí que finalmente caiu a ficha, que é somente através ou mediante a igreja local. Olha só aqui em Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, diga isso, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. João 7:38, quem crê em mim, diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora, hoje, aonde está a igreja? Quem é a igreja? Quem sabe? É você e eu, é nós aqui, nós somos a igreja, não é o prédio, é o povo, nós somos a igreja. Agora, aqui fala que do seu interior fluirão rios de água viva. Deus quer usar a sua vida para fluir e levar vida para o mundo morto. Agora, como ser cheio dessa água da vida? Ezequiel 47, você talvez já leu essa passagem, que fala do rio da água de vida. Aonde você se encontra nesse rio? Aonde você se encontra nesse rio da água de vida? Olha só, vamos ler. O homem levou-me de volta à entrada do quê? Do quê, gente? Do templo. No Velho Testamento, a igreja representada pelo templo, e eu vi a água saindo, ou seja, gotejando de debaixo da soleira do templo e indo para o leste. Qual era a fonte dessa água viva? Era o templo, era onde concentrava a presença de Deus. Hoje, esse templo é você e eu, tá? A fonte sempre será Cristo Jesus, a igreja é o corpo de Cristo. Vamos lá, pulando para o versículo 3. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Enquanto eu estou lendo aqui, imagine aqui 5 cadeiras. Gente, eu vou pedir ajuda de vocês agora, tá? Traz aqui 5 cadeiras, por favor. Bem aqui, ó. Essas 5 bem aqui. Se alguém pode me ajudar aqui, ó. Traz 5 aqui, ó. 1, 2, 3 e já. Vai. Agora, enquanto eu estou lendo essa passagem, você vai observar. O Adson, ele vai ficar aqui, ele vai me ajudar. Tá tudo combinado, né, Adson? Isso, certinho. Aí o Adson, ele vai mudando de cadeira enquanto eu falar, tá? É o seguinte. Essa, vamos deixar bem aqui no lado. Aí é o seguinte, Adson, você vai começar sentando aqui,
tá? Aí quando eu falar, você vai mudar de cadeira. Hoje, nós temos 5 opções de cadeiras. Temos 5 opções de posições na nossa vida, tá? A primeira é de você entrar na água até o tornozelo. Bem aqui, fica aí. Você está agora até o tornozelo. Você fala assim, eu quero me envolver. Eu quero me envolver na igreja, com Deus, no meu chamado, mas eu quero também manter controle. Então você está nessa cadeira, até o tornozelo. Versículo 4. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Agora você fala assim, não, eu quero me aprofundar, eu vou entrar, eu vou realmente me dedicar mais no meu life group, na minha célula, no meu discipulado, eu vou me envolver mais profundamente, mas ainda eu quero manter controle da minha vida. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Agora você está lá dentro, você está mais e mais profundo, mas ainda você consegue controlar a sua vida. Se você quiser sair do rio, você consegue ainda, porque os teus pés ainda estão no chão. Mas olha só, mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profundo que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ou seja, agora ele realmente abriu mão do controle. Ele agora mergulhou no rio da vida. E ele agora, ele não pode mais controlar para onde ele vai. Ele é levado pela correnteza do rio de Deus. E quanto mais ele entra, mais profundo ele vai. E é ali, nas profundezas, que ele vai encontrar os peixes, que representam fruto permanente. Ele está agora no meio, mergulhado, all in, no rio de Deus. E agora ele abre mão e Deus está guiando ele, controlando ele, e é lá que ele vai ver os peixes, árvores de vida crescendo. Olha só, fica aí, olha só. E ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Aí ele levou-me pela mão à volta à margem do rio. Quando ali cheguei, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, aonde entra no mar. Qual mar? É o Mar Morto. Quando deságua no mar, ou seja, o Mar Morto, a água ali é saneada. Agora preste bem atenção. Aqui ele está descrevendo o rio que passa pelo deserto e deságua no Mar Morto. Agora, o Mar Morto, você sabe que é o ponto mais baixo do mundo e é uma água que é tão salgada que não existe vida. É por isso que o nome é o Mar Morto. E eu estive lá no ano passado e tem tanto sal, tantos minerais no Mar Morto que não tem nenhum peixe, não existe vida no Mar Morto. Mas aqui ele fala que quando o rio deságua no mar, ele invade aquela atmosfera, aquela água salgada é curada. Agora pense bem comigo, se eu tiver 2 copos com água, um copo aqui com água salgada e outro copo com água doce, aí outro, um balde bem aqui, e eu derramasse essas 2 águas no balde, essa água aqui seria água doce ou água salgada? Água salgada, salgada. Mas aqui é um rio milagroso, é um rio sobrenatural, porque aqui, quando a água doce invade a água salgada, ele fala que a água salgada é saneada, ou seja, curada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de peixes, ou de animais de peixes, porque essa água flui para lá e o que? Saneia, ou cura a água salgada, de modo que aonde o rio fluir, tudo viverá.
Agora essa é a nossa missão. Aonde o rio fluir, tudo ficará vivo, tudo ficará curado, saneado, restaurado. Amém ou não amém, gente? Essa é a nossa missão, de sermos a própria, as mãos e os pés e a boca de Jesus para curar essa nação, curar o mundo perdido. E aonde entrar a água da vida, ali o mundo morto será curado. Essa é a nossa missão. Agora, olha só o versículo 11. Mas os charcos e os pântanos, fica aqui agora, Adson, nessa outra aqui. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. O que é um charco? O que é um pântano? É aquela parte do rio que é um pouco separado do rio e é uma água parada. Não está fluindo no rio, é uma água parada. E aqui ele fala que os charcos e os pântanos, eles estão lá sentados, parados. E essa água não será curada, essa água não será saneada. Então hoje, eu quero te desafiar a você escolher uma cadeira. Qual cadeira você está hoje? Em qual cadeira você está sentado hoje? É os tornozelos, até o joelho, até a cintura? Ou será que é aqui, nos charcos e nos pântanos, parado, só observando, talvez até criticando? Parado, só observando. Gente, hoje eu quero te encorajar a sentar nessa última cadeira aqui. Essa aqui é a nossa cadeira. Essa aqui é a nossa cadeira. Submersos. Amém? Obrigado, Alisson. Obrigado. Pode descer. Essa é a nossa cadeira. Essa bem aqui. Submersos, mergulhados, all in, no nosso chamado, no nosso ministério. O que é all in? É tudo ou é nada? Gente, eu não sei de você, mas eu não aguento ficar no raso. Eu não aguento ficar assim só, talvez sim, talvez não. Por exemplo, quem aqui já foi para Santarém? Faz assim, Quem aqui já foi para Alter do Chão? Faz assim, Quem aqui já subiu aquela serra lá de Alter do Chão? Lá em Alter do Chão, gente, um dia, o meu sonho para você, que não conhece ainda, é de conhecer Alter do Chão. E você subir a serra lá. Eu já subi, não sei quantas vezes, mas você sobe a serra, aí você desce a serra, quente, cara, é muito quente. Você está lá suando, você desce correndo, aí finalmente você chega lá na praia, com aquela areia branca, e tem lá o rio Tapajós. Ai, que delícia. Aí você está lá suado, agoniado. Aí você vê aquela água tão deliciosa. Aí você mete o pé na água. Ai, que delícia. Quem aguenta ficar só até o tornozelo? Suado, agoniado. Não, você faz o quê? Você entra correndo e mergulha dentro do rio Tapajós. É ou não é? Aí você mergulha. Agora sim. Que delícia, que delícia. Uma das experiências mais marcantes da minha vida é quando eu estava numa ilha perto de Nova Zelândia. E existe um fenômeno que acontece nessa ilha. Talvez você nunca ouviu falar disso, mas é verdade. Posso comprovar. Se der para passar aí também. Nessa ilha existe um plâncton. É um organismo que, ao você entrar na água, à noite, isso só acontece à noite, sem lua, você entra na água e você não vê nada, aí você mexe a mão na água e explode, é uma explosão de iluminação, parece assim estrelas, mas assim, olha só gente, isso é à noite, você mexe a água e a água ilumina, isso realmente acontece. Então uma vez, eu e alguns amigos, a gente foi à noite na praia, com máscaras e lanternas, e fomos lá para o fundo,
Aí mergulhamos lá no fundo e desligamos as lanternas, numa escuridão, no meio do mar. Aí de repente, a gente começou a se movimentar e uma explosão parecia estrelas, parecia que você estava assim no meio de uma galáxia estrelar, era incrível, de repente aconteceu, e eu nunca vou esquecer essa experiência. Agora, eu vou também te falar, que você, ao mergulhar no rio da vida, você também terá as experiências mais incríveis da sua vida. Você nunca vai esquecer daquele momento, no seu tempo a sós com Deus, no seu quarto de guerra, quando você está lá mergulhado e Deus apareceu e mexeu com toda a sua história. Você nunca vai esquecer dessa experiência. Ao você mergulhar, sentar naquela cadeira lá, você nunca vai esquecer das experiências que Deus vai usar para marcar e mudar a direção da sua vida. Mas isso só vem quando você está completamente submerso. Diga isso, submerso. Executando então a missão com intensidade. Diga isso, intensidade. Agora diga intensidade com intensidade. Intensidade. Agora sim. É intensidade. Sabe qual é o segredo? All in. É você mergulhar profundamente e nunca sair mais. É você viver uma vida all in no seu chamado. Diga isso, chamado. Ah, mas Aísio, o que é isso? Chamado hoje em dia parece um mistério. Ah, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei o que fazer com a minha vida. Parece uma coisa que eu estou lá orando e de repente, pum! Um anjo vai aparecer e fala assim, eis aqui o seu chamado. Isso não aconteceu comigo e eu penso que talvez não aconteceu com a grande maioria aqui. Qual é o seu chamado? Não é um mistério. Eu vou simplificar para você hoje, tá? Eu quero que você memorize essa definição. Se você tiver que bater uma foto, tire foto aqui, porque essa definição é uma definição maravilhosa. O chamado é quando os seus desejos, habilidades e oportunidades se alinham, esse provavelmente é o seu chamado. Ah não, é simples demais. É isso aí. Quando os seus desejos, habilidades e oportunidades se alinham, esse provavelmente seja o seu chamado. Às vezes você tem um e não tem o outro. Às vezes você tem os dois, mas não os três. Às vezes você tem o desejo, mas não tem habilidade. Às vezes você tem habilidade, mas não tem ainda oportunidade. Mas quando você tem as três coisas, é bem provável que esse seja o seu chamado. Olhem também no seu ministério, mas outra coisa, outra vez. Ah, mas é um mistério o meu ministério. O que fazer? Como fazer? Aonde me envolver? Gente, o ministério também é super simples. É você ministrar para as pessoas aonde você for. É você ser um ministro, você ser um embaixador de Cristo aonde você for. Aonde você for, você está ministrando para as pessoas. Esse é o seu ministério. Você está apenas indo trabalhar com seu pai. Quem é que faz o trabalho? É você ou seu pai? É o nosso pai. Ele que faz o trabalho. O nosso ministério é apenas indo trabalhar com o nosso pai. Eu lembro que quando eu era criança ainda, o meu pai me levava com ele nas viagens missionárias. No aviãozinho dele. Ele me levava com ele para trabalhar. E eu ia lá com ele, criança ainda, 6, 7 anos de idade. E hoje eu entendo que eu só fiz atrapalhar. Mas na minha cabeça eu estava lá para trabalhar, para ajudar o meu pai. Mas eu sei que na verdade eu acho que eu só atrapalhei. Mas na minha cabeça eu estava lá servindo e ministrando para as pessoas. Às vezes nós vamos atrapalhar, mas na verdade o trabalho é dele. E sempre será dele. Amém, gente? Então o nosso ministério é apenas ir
trabalhar com o nosso Pai. Simples assim, gente. Não complica, não complica, é só isso. É só você viver esse estilo de vida. Agora, eu quero deixar com você um desafio individual e um desafio em grupo, tá? O primeiro desafio é individual, tá? É você viver all in, igual eu falei, na sua célula e discipulado. Você valorizar esse presente que Deus colocou na sua vida. Valorizar e se envolver na sua célula e no seu discipulado. Nos cursos da igreja, no Difflin Drops. O que é isso? Nós vamos explicar melhor, mas é o projeto do Difflin para invadir, literalmente invadir, todas as universidades e as escolas com a presença manifesta de Deus. É o Difflin Drops. Você se envolver com isso. Se envolver com o Difflin School, nos eventos da igreja, eventos Difflin, missões locais, nos seus estudos e na sua especialização. Diga isso, especialização. Deixa eu só explicar um pouco mais sobre isso. Eu queria te encorajar a você se especializar numa área. Ah, mas Isaías, eu só quero ser pastor. Tudo bem. Estude isso, continue nisso, mas também se especialize numa outra área. Eu ouvi o Tiago Brunet, ele falou assim, gente, 50% dos pastores hoje, se eles tivessem a opção de não mais ser um pastor, eles optariam em deixar o ministério de ser pastor. Eles seriam outra coisa. Mas, porque eles não conseguem fazer outra coisa, eles estão meio que presos como um pastor. E isso me deixou muito triste de ouvir que a metade dos pastores hoje, se tiverem a oportunidade, eles deixariam de ser pastor. Desde pequenos, meus pais falam assim, Isaías, seja especialista, se forme em alguma outra área também. Então eu fiz isso. Eu me formei com meu mestrado em inglês e comunicação transcultural. Hoje, se eu quisesse, eu poderia trabalhar em uma outra área. Eu não preciso ser pastor para manter a minha família. Se eu quisesse, eu poderia ser outra coisa. Mas eu, sabendo que eu posso ser outra coisa, agora eu tenho opções. Agora eu posso escolher ser pastor. Então, se especialize em alguma área. Para você também até ter mais alegria em pastorear alguém, se você quiser ainda ser pastor, por exemplo. Porque agora você tem a decisão, você não é preso, você não é forçado a fazer alguma coisa. Você tem opções. Até quando a gente for mandar equipes missionárias para outros países, a gente procura pessoas especializadas em certas áreas. Por exemplo, especialistas no som, iluminação, especialistas de trabalhar com crianças, com jovens, adolescentes, especialistas de quem trabalha com redes sociais, enfim, seja especialista em alguma área. Agora, lá vai, o desafio em grupo agora. Quem aqui está preparado para ouvir esse desafio aí? Esse desafio é para todos nós aqui. É de plantar uma igreja sustentável até o Difflin Global 2020. Agora, esse desafio aqui, eu estou muito animado sobre isso. Porque, gente, deixa eu explicar uma coisa para você. Você faz parte do movimento Difflin. Esse movimento é super especial e diferenciado do que muitos movimentos por aí. Porque Difflin é a própria igreja local. E nós trabalhamos 100% através e mediante a igreja. Então hoje, aqui nessa sala, nesse lugar, nós estamos representando mais ou menos 900 igrejas. Mais ou menos. Somando as igrejas. Então hoje, você já faz parte de uma igreja. Você já participa de uma igreja. É ou não é? É ou não é, gente?
Então hoje você poderá plantar uma igreja debaixo da supervisão direta do seu pastor local. Então você vai se unir com outros jovens de Flame e você vai ser a mão de obra e o fogo que vai então plantar outras igrejas. Eu queria chamar aqui o pastor JB, que ele vem lá de Boa Vista, Roraima. Gente, aplaude o Senhor e aplaude o pastor JB. Sobe aqui, JB. Hoje o movimento de Flame está com uma estrutura de plantar literalmente milhares de igrejas no Brasil e fora do Brasil, no Japão, no Chile, Portugal, na Itália, Venezuela. E o pastor JB, lá de Boa Vista, Difla em Boa Vista, eu pedi para ele contar rapidamente um testemunho que eles estão fazendo exatamente isso. Olá, galera de Flame! Pessoal, há um ano atrás, nós fomos desafiados lá em Boa Vista, pelo nosso pastor presidente, pastor Lima, a iniciarmos os trabalhos através do Diflame. Naquele momento eu fiquei um pouco, aceitei o desafio, mas sem saber para onde e como fazer. Mas falei, vamos fazer assim. E aí Deus abriu portas lá para que a gente pudesse entrar. E começamos em uma cidade onde o prefeito nos procurou e pediu ajuda, crendo no poder da igreja de transformação daquela cidade. E aí nós começamos, montamos a equipe, com a galera jovem, com a galera Diflame, e entramos naquela cidade. Hoje, nós temos 4 células na cidade, a cidade de Normandia. Foi o nosso primeiro trabalho. E estamos muito, mas muito felizes com o que Deus está fazendo naquele lugar. Porque ontem, com o dinheiro arrecadado da igreja de lá, eu comprei a estrutura para já iniciarmos a construção da igreja em Normandia. E isso é resultado do povo lá, das células de lá que estão tendo esse resultado. Já o prefeito nos deu uma área linda. Assim, quando ele nos deu a área, eu falei, não, esse prefeito está de brincadeira, ele não pode dar essa área para nós. Eu acho que a população não vai aceitar, mas deu certo e nós já cercamos o terreno, com o dinheiro também deles lá, não veio nenhum centavo da sede, e a gente fica muito feliz por isso, porque a gente não fica exonerando a sede, e estamos fazendo isso. Entramos também numa comunidade, pastor Isaías, de umas 40 famílias, essa comunidade. Nós temos hoje, estamos em 3 cidades e uma comunidade. Essa comunidade não tem nenhuma igreja lá, nem católica, nem cristã. E aí eu fui lá uma vez fazer uma supervisão e tudo escuro à noite. Então tinha uma célula aqui, eu estava lá e eu vi um pessoal saindo assim, escuro, todo no escuro. Aí depois o menino veio e eu falei, o que você foi fazer para ali? O que tem para ali? Ele falou, é uma célula que tem ali. Aí, então vamos. Aí acendemos a luz do celular, né, e saímos naquele escuro para lá. Chegamos lá, uma célula de adolescentes muito grande. Tem energia lá, os postes estão lá, mas não tem uma iluminação nos postes. Eu falei, cara, vamos ver se a gente consegue colocar energia aqui. Colocar iluminação para esse povo. Então nós fomos, trabalhamos, aí sim, a igreja nos ajudou, conversei com o pastor lá não tem, eles têm energia, mas não tem uma iluminação. E aí ele falou assim, então vamos colocar. E aí nós conseguimos, arrecadamos o dinheiro, compramos a iluminação e colocamos lá, e o povo ficou muito feliz. As células até encheram mais, temos 4 células nessa comunidade. Uma de adulto, uma de adolescente, uma de jovens e uma de adolescente. Nós até falamos, se não vierem mais para a célula, nós vamos tirar a iluminação agora. Brincadeira. Mas está dando muito certo, estamos muito felizes, muito empolgados com o que Deus está fazendo. Hoje nós temos 15 células nesses 4 locais. Nós, somando, 15 células nós temos hoje e cremos que isso é só o começo. Amanhã a gente vai estar falando um pouco mais sobre implantando igrejas através do Diflis aqui no workshop, viu? Se você quiser também ouvir um pouquinho mais, a gente vai estar lá. Amém, glória a Deus, obrigado JB, muito obrigado. Gente, então amanhã, você se quiser
realmente aprender mais sobre isso, procure o workshop do pastor JB, que ele vai estar explicando com mais detalhes, com mais carinho, com mais tempo, como então implantar uma igreja através do Difflin. E a coisa linda é que você vai plantar a igreja da sua denominação. Se for Paz Church, vai plantar uma Paz Church. Se for outra igreja, vai plantar aquela igreja lá. E totalmente debaixo da supervisão direta do seu pastor local. Então, eu acredito que isso é muito possível. E eu acredito que até 2020, nós vamos ouvir muitos testemunhos e histórias de literalmente centenas de igrejas abrindo aqui no Brasil e fora. Amém? Então, pessoal, vamos voar juntos nas diversas frentes do Difflin. E vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Eu queria pedir ajuda mais uma vez de alguém aqui para remover as cadeiras, por favor. E eu também queria pedir a banda aqui para subir. Mas, enquanto isso, pessoal, olha para mim. Olha para mim. O Difflin tem várias frentes. E eu queria te encorajar a você mergulhar em uma ou mais, ou 3, ou 4, ou 5 dessas frentes do Difflin, que já está à sua disposição na sua igreja. Por exemplo, quais são essas frentes que nós já falamos? O Difflin School, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Quem que já fez o Difflin School? Faz assim. Uau! Você que não fez ainda, vai revolucionar a sua vida, é sensacional. O Difflin Missions, quem que já participou de algum Difflin Missions aí? Todos os anos nós enviamos missões, equipes missionárias para vários lugares no Brasil e fora do Brasil. Por exemplo, nos Ribeirinhos, enviamos para vários lugares em Portugal, na Itália, enfim. Difflin Music, tem o Difflin Training, que vamos explicar daqui a pouquinho. O Difflin College, que também vamos lançar. E o Difflin Drops, que logo, logo também iremos explicar mais sobre essas coisas. Mas para você entender que realmente pela frente vem muita coisa nova. Vem muitas oportunidades de você se envolver e mergulhar no rio da vida. Nós vamos levantar os próximos influenciadores do mundo nas 7 esferas globais. Nós vamos levantar os influenciadores nas esferas para literalmente determinar a direção do nosso mundo hoje e da nossa história. Nós vamos plantar centenas de milhares de igrejas no mundo todo. Uma presença online com cursos e capacitação de liderança e comunicação global. Você sabia, gente? Você sabia que hoje 95% dos pastores ao redor do mundo nunca tiveram nenhuma formação e nenhum treinamento em teologia na Bíblia? 95% nunca tiveram isso. Nós aqui do Difflin, nós queremos mudar essa estatística. Nós queremos disponibilizar treinamento e capacitação online para realmente diminuir essa porcentagem, para realmente capacitar esses pastores ao redor do mundo. Nós vamos ter uma grande base de escolas, de missões a curto prazo e a longo prazo, aqui no Brasil e fora. Gente, Deus está levantando uma geração de jovens incendiados que literalmente irão transformar a história do mundo. Fala bem alto, eu faço parte disso. Eu queria só terminar com uma certa história. Eu ouvi essa história e eu pensei, mas será que é verdade? E eu pesquisei. E o incrível é que, para mim, tudo que eu pesquisei, falaram que realmente foi assim que aconteceu. Aconteceu um avivamento na Europa e um certo missionário, ele foi para a Índia. Alguém que já foi para a Índia? Alguém? Mais 4 pessoas. Nós vamos enviar equipes missionárias para a Índia. Esse missionário, ele foi para a Índia. E ele chegou lá, e ele evangelizou, e ele ganhou uma família para Jesus.
E essa família era o pai, a mãe e 2 filhos. E ele ganhou essa família começou então a evangelizar e ganhar outros também para Jesus. O chefe daquela vila, ele ficou furioso, muito furioso. Então ele chamou uma reunião da vila inteira, reuniu com a vila, e ele colocou essa família no meio dessa reunião. Ele falou assim: vocês precisam negar Jesus. Os filhos olhou para o povo e ele falou assim: estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás. Então os arqueiros, eles então mataram os 2 filhos com flechas na frente dos pais. E o chefe furioso falou assim: negue Jesus agora, ou vamos matar agora sua esposa com flechas. Ele olhou para a esposa, olhou para o povo, e mais uma vez ele falou: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. E mataram aí a esposa dele, na frente dele, com flechas. Aí falou assim: negue Jesus, ou vamos te matar. Ele começou a falar: atrás o mundo, Jesus à frente. Eu estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. E mataram ele também. E diz a história que naquele momento, os 4 mortos lá no meio do povo. E o chefe olhou para a família, ele pensou assim: como pode alguém dar a própria vida para essa pessoa que se chama Jesus? Deve ser algo que eu não conheço. E naquele momento ele tomou um passo para frente e falou assim: eu estou seguindo a Jesus Cristo. E naquele momento a vila inteira, eles entregaram as suas vidas a Jesus. E você vai entregar a sua vida? Você vai abrir mão daquilo que você pode perder para ganhar algo que nunca será perdido? Você abrirá mão da sua vida para ganhar almas para Jesus? Qual será a sua atitude mediante a morte? Qual será a sua atitude diante o desconforto? Eu saí da minha casa para plantar uma nova célula? Eu não. Qual será a sua atitude mediante o desafio: ide e fazei discípulos das nações? Qual será a sua atitude?